falando sobre verdade e mentira, alguns ditos que encontramos no Talmud. Começando por Shabbat, Tratado Shabbat 118b, Amar Rabi Yossi, assim falou esse sábio, Rabi Yossi, Mi amai lo amarti davar vechazarti dachori. Diz, eu nunca falei alguma coisa e depois desmenti, ou voltei atrás dizendo, não foi bem assim, não foi o que eu falei. Então os nossos sábios, eles procuravam não só nos transmitir ensinamentos, mas na sua própria conduta, nas suas próprias atitudes, eles eram modelos vivos, o exemplo de como deve se conduzir e como deve se proceder na vida. Então, assim era com cada um dos nossos sábios. Então, Rabi Yossi não apenas ele nos falava para sermos autênticos, verdadeiros, e não dizer uma coisa e desmentir ou negar, etc. Mas ele nos diz, saibam que eu em toda a minha vida jamais falei alguma coisa para um companheiro, para um amigo, e depois voltei atrás dizendo, não, na verdade eu não disse isso, eu falei outra coisa. Então, eu nunca eu desmenti, eu voltei atrás de algo que eu falei. Nos diz o Talmud também em Psachim 113b, que existe uma categoria de pessoas que são insuportáveis aos olhos de Deus. E na realidade, traduzindo ao pé da letra o que há no Talmud, que existem aqueles Shakadosh Baruch Hu Sonan, que Deus odeia, abomina. E entre eles, Amedaber Echad Bapeh Vechad Balev. Aquela pessoa que fala uma coisa na sua boca, mas tem outra coisa no seu coração. Pessoas com falsidade, hipocrisia, pessoas que falam, de repente, falando com outro, ele pode tecer elogios ou falar palavras muito gentis, etc. Mas no íntimo ele despreza a pessoa, senão até a odeia. Então, o que for, né? Quando a pessoa fala alguma coisa, a sua fala deve estar alinhada com o seu coração. Aquilo que a pessoa fala deve ser aquilo que ela tem no seu íntimo. Alguém que não age assim não é bem quisto por Deus. A pessoa tem que ser verdadeira, tem que ser autêntica e não mentir consigo mesma, não é? Falando uma coisa que não é aquilo que a pessoa pensa, não é aquilo que a pessoa sente. Um exemplo até onde ia o cuidado dos nossos sábios em relação a tudo que pode até se assemelhar com mentira. Um exemplo curioso e até cômico nos conta o Talmud em Evamot 63b. Rav Haita Ishto Metzarto. Nós temos um grande sábio na Gemara, Rav. Ele era um grande sábio, um erudito, só que no casamento ele não deu tanta sorte. Ou seja, sua esposa, sua mulher, lhe fazia problemas. E o irritava, e o enervava, sei lá, não estava satisfeita com ele e sempre achava uma forma de enervá-lo. Ilustra o Talmud que chamar-la Asili Adashim. Por favor, me prepare lentilhas para comer, para o almoço. Stalopolin, ela preparava feijão. No dia que ele pedia a ela, quem sabe você pode me preparar um feijão, Astalo Adashim, naquele dia ela preparava lentilhas ou ervilhas. Enfim, sempre ao contrário. Mas esse casal, com todas as suas dificuldades, constituíram família, tiveram filhos. Sheigdil Chia Beno, e um dos seus filhos ia se tornar também um grande sábio na próxima geração, Rab Chia. Então, quando cresceu Chia, era um garoto esperto, e ele percebeu o que acontecia em casa, e, enfim, todas essas situações, principalmente que o pai vivia e era vítima delas, da mãe. Então, o que ele fez, ele vinha para a mãe e dizia, por exemplo, se o pai pediu para ele, vai e peça para sua mãe preparar hoje feijão. Então ele ia para a mãe dizendo, olha, o pai pediu lentilhas. E ela preparava feijão só de marra, só para provocar, mas acabava indo de acordo à vontade do pai e vice-versa. Se o pai pedia lentilhas, ele ia e falava para a mãe que o pai está pedindo feijão e ela acabava preparando as lentilhas. Com o passar do tempo, Amar Rav Libno,
Então o pai, Rav, comentou com seu filho, Ishbicha imecha. Puxa, a situação ficou melhor com sua mãe. Antes ela fazia tudo para me contrariar, sempre ia contra o que eu pedia. E nos últimos tempos, tudo que eu peço, ela me atende. Amarlo contou então para ele o filho, Ani hu she'afachti la. Na verdade, sou eu que inverto os teus pedidos. Em vez de pedir aquilo que você está solicitando, eu peço outra coisa e ela faz o contrário com a intenção de contrariar e acaba dando certo. Então o Talmud comenta, Zeu Shomrin Abriot, isso é o que falam as pessoas. Bincha yotze mimcha melamedcha chokhmah, que existem situações, em geral a gente pensa que são os pais que educam os filhos, às vezes o filho que sai de ti, ele te ensina a sabedoria, e o pai nunca tinha pensado ele mesmo em agir dessa forma, mas de qualquer maneira o pai acaba dizendo ao filho, afal pequeno, talvez ele estava muito satisfeito que agora ele tinha a escolha do cardápio, o menu, de acordo com sua vontade, mas ele disse ao filho, mesmo assim, filho, não faça mais isso. Shenemar, porque é um versículo em Jeremias, Limdu leshonam daber shaker. Com isso você está ensinando a sua língua a falar mentira. Porque isso é uma estratégia, quer dizer, ele falava uma coisa sabendo que vai obter outra, mas de certa forma é uma maneira mentirosa de obter aquilo que nós desejamos, e a pessoa deve se afastar tanto da mentira que o sábio Rav falou para o seu filho Rav Hia, não faça mais isso, não haja dessa maneira.